Olá, seja bem-vindo. Seja muito bem-vindo a mais uma edição do Estação Saúde. A nossa viagem no programa de hoje é para um destino rosa. Nós vamos conversar sobre o câncer de mama. É o segundo tipo de câncer mais comum em todo o mundo e só nesse ano de 2018 vai atingir 60 mil brasileiras. Quem vai nos conduzir nessa viagem é o médico mastologista Dr. Marcos Guazelli, que é diretor também do Centro de Doenças da Mama. Doutor, muito obrigada pela sua presença aqui com a gente, viu? Eu que agradeço a oportunidade de poder estar falando com várias mulheres em casa, as botucatuenses que estão aqui hoje nos assistindo. Bom, doutor, o senhor sabe, né? A gente vai conversar sobre o que é o câncer, causas, sintomas, tratamento, as novidades que tem. Não é novidade para o senhor, mas vou já compartilhar aqui com todo o público, né? Esse programa para mim é muito simbólico, porque eu estou gravando esse programa exatamente 10 anos depois de terminar minhas sessões de quimioterapia de um tratamento de câncer de mama. Então eu estou muito feliz por poder trazer esse tema. E eu queria começar, na verdade, trazendo por o que eu acho que faz toda a diferença, talvez seja a luz no fim do túnel para as mulheres e para as pessoas que estão preocupadas com o diagnóstico ou que já receberam o diagnóstico do câncer de mama, né, que é o diagnóstico precoce. A gente pode falar que o diagnóstico precoce é a solução para o melhor encaminhamento do câncer de mama? Sem dúvida, Adriana. Hoje, o diagnóstico precoce leva a um prognóstico melhor dessa paciente. O que é um prognóstico? Prognóstico é a evolução desse câncer e como a mulher vai levar a vida dela após um diagnóstico ruim desse. Como você falou, há 10 anos você teve um câncer de mama, graças a Deus, né, que você ficou bem. E hoje você pode ser considerada curada, você sabia disso? Não, então eu gostaria de lhe dar os parabéns. Você é uma vitoriosa. Viu? Hoje você está curada do câncer de mama, porque o câncer, você só considera uma paciente curada após 10 anos do seu tratamento. Agora a repórter vai ter que parar um pouquinho para respirar, né? Porque essa era uma pergunta lá do final, se o câncer de mama tem cura. Então, mas... Bom. Ótimo, não. Respira e vai, né? Isso é muito legal, né? Que bom. Obrigado pela boa notícia. Mas continuando, então, o diagnóstico precoce. O diagnóstico precoce dá a oportunidade da mulher de se curar. Quando nós conseguimos detectar esse tumor abaixo de 1 centímetro, ou seja, que a mulher ainda nem consegue fazer a palpação desse nódulo, nós temos uma taxa de cura próxima de 98%. É um espetáculo. Só que você só vai conseguir fazer esse diagnóstico através de exames de rotina. Hoje, qual é o melhor exame ainda a ser feito? É a mamografia. Quando que essa questão de vou cuidar de mim, da minha mama, tem que ser tomada com mais atenção pelas mulheres? A incidência do câncer de mama aumenta com a idade. Então, quanto mais experiente a mulher, né, maior a chance dela ter câncer de mama. Porém, em virtude da mudança social da mulher, porque ela saiu de casa e entrou no mercado de trabalho, não que eu esteja falando que trabalhar dá câncer de mama, mas ela mudou o seu estilo de vida, né? Assumiu outras responsabilidades, estresse, alimentação, que nós vamos falar depois, né? Mas ela mudou muito o seu estilo de vida. Nossas bisavós, Adriana, tiveram 12 filhos. Então, ou durante toda a vida dela, ou ela estava grávida ou amamentando um dos seus filhos. Sim. E hoje, cada vez a mulher deixa a maternidade para o futuro, né? Quando ela está mais estabilizada economicamente ou até no trabalho. E com isso, ela não tem mais tantos filhos como antigamente nossas bisavós tiveram. Sim. Esse é um fator que leva ao aumento do câncer de mama, que é a mudança do estilo de vida da mulher moderna. A partir dos 40 anos, de 40 a 50 anos, ocorrem 30% dos tumores nessa faixa etária. É o momento em que ela deve começar a se preocupar com o câncer de mama. Mas eu já tive pacientes com 28 anos com câncer de mama. Então, qualquer nódulo que apareça
na sua mama. Esse nódulo tem que ser investigado, tem que ser submetido a um exame clínico com um médico, de preferência um mastologista, mas os ginecologistas também dão esse aporte inicial para a mulher, mas depois ele vai ser encaminhada, né, esse caso, esse nódulo, para ser avaliado pelo mastologista, que vai indicar qual é o tratamento adequado a ser feito. Se é fazer uma punção, aí existem vários tipos de punções, para que seja elucidada a etiologia desse nódulo. Certo. Mas a gente tem que ter também em mente que a maioria dos nódulos de mama, eu digo 95%, são benignos. Então não é porque você aí em casa tem um nódulo da mama que você está com câncer. Né? Senão é importante falar isso, um pânico total. Nós vamos gerar uma cancerofobia. Sim. E o que acontecia muito há algum tempo atrás, que as mulheres tinham um nódulo e elas se escondiam, porque ela não queria mostrar isso para ninguém. Porque também o câncer ainda hoje é uma doença que as pessoas têm muito medo, né? Eu lembro a minha avó, minha avó teve câncer também, ela falava assim, será que é doença ruim? Né? Tô com aquela doença, não falava nem o nome da doença de tanto medo que tinha. E no caso do câncer de mama, tem essa questão estética também, da feminilidade, né, doutor? É um órgão importantíssimo para a mulher, porque ele é um órgão nutriz, né, que ele gera o alimento para o filho da mulher, um órgão de sensualidade da mulher, né? Tanto que eu costumo sempre falar, quando eu vou dar aula, é tão importante a mama para a mulher que quando ela está nervosa, ela levanta a mama e sai batendo o pé, né? Então mostra a autoridade da mulher. E quando uma mulher está sem a mama, ela se sente mais fraca. Fragilizada, né? Exatamente. Então Mas depois a gente vai falar de algumas soluções para essa questão, né? Estética. Com certeza. Então aí voltando, então assim, quanto antes você diagnosticar, mais chances de cura você tem. E isso deve acontecer, na média, em torno dos 40 anos, o começo do controle com mamografia. O controle mamográfico deve ser iniciado aos 40 anos. Isso é uma indicação do Colégio Brasileiro de Radiologia, da Sociedade Brasileira de Mastologia, e deve permanecer até a mulher ter uma expectativa de vida de 5 anos. Então agora a gente não deve parar. Exatamente. Se aquela senhora de 75 anos está super bem de saúde, ela deve fazer mamografia anualmente, porque se nós fizermos o diagnóstico precoce, a chance de cura é altíssima. E às vezes eu vejo algumas coisas, né, na internet que deixam até a gente triste, né? Algumas campanhas que falam de CA de tireoide, a gente tem que tirar, isso é um desserviço para a saúde e um desserviço para o diagnóstico. Porque tem gente que fala isso, né? Que a radiação da mamografia é que vai acabar dando câncer. De tireoide. Né? Isso é um desserviço à saúde da mulher, tá? São fake news e não deve ser levado em consideração, tá? A radiação que é imposta na mama por uma mamografia é muito baixa. Para que vocês tenham uma ideia, numa tomografia equivalem a 280 mamografias. Quer dizer, uma mulher não vai fazer nunca 280 mamografias durante a vida dela. Não né? precisa ter esse medo, não, então. Equivale a uma tomografia que ela fez, a quantidade de radiação. Vejam como muito baixo. É muito baixo e é uma mentira. E isso afasta, às vezes, as mulheres do diagnóstico precoce. Então, eu gostaria de falar uma coisa. A mamografia não é assim um exame tão doloroso. Eu sei que aperta. Nós estamos com equipamentos moderníssimos que até a compressão mamária é menor. Isso é ótimo. A quantidade de radiação é menor e a compressão é menor. Então não tenham medo de fazer o exame e não caiam em falsas notícias que dá câncer de tireoide, que desodorante dá câncer de mama. Não, isso aí é tudo mentira, viu? Não caiam nessas armadilhas. E antes dos 40 anos, até para pegar esses casos? Antes dos 40 anos, a mulher deve ir ao ginecologista, né, para fazer seus exames de rotina, e isso a mulher leva uma vantagem enorme sobre o homem, né? Que vai realmente ao médico. O homem não vai, ele tem medo de fazer exames, mas
você vai colher o seu Papa Nicolau e as suas mamas devem ser examinadas. Pelo médico. Pelo médico. E na presença de alguma alteração, deve-se prosseguir a investigação diagnóstica desse nódulo. A mulher, normalmente, a partir dos 15, da adolescência, ela já começa a fazer o segmento médico. E ela tem também que palpar as mamas, né? Porque você só vai sentir alguma alteração na sua mama no dia em que você conhecer a sua mama como era antes. Né? Então, palpar as mamas não é um exame que não deve ser feito, não. A gente tem que conscientizar, sim. Não basta só fazer o exame de palpação, não basta, mas você tem que palpar a sua mama. Você só vai reconhecer alguma alteração se você conhecer como era antes. Então, o câncer de mama, ele não tem, no começo, nessa fase inicial, vamos sempre falar do melhor, né? No melhor quadro. Ele não tem sintomas ou tem alguma característica que a mulher pode ficar atenta? A mulher, isso estudos científicos mostram que ela começa a perceber a alteração do câncer de mama quando ele já está com 1,5 centímetro. Eu digo, ela começa a palpar o nódulo quando ele já está com 1,5 centímetro. Ele dói? Não. Ele não dói. Porque isso é uma coisa, falar, ai, tô com uma dor, às vezes as pessoas dizem, ai, tô com uma dor, ai, será que... Não. Toda mama dói, porque a mama responde aos hormônios, né, ao ciclo menstrual, a mama tem receptores de estrogênio, de progesterona, e ela responde todo o ciclo menstrual a um edema na mama antes das menstruações. Por isso eu não recomendo que a mulher faça mamografia no período pré-menstrual. Vamos fazer sempre no período pós-menstrual. Que aí dói menos. Porque dói menos. E então a mama, ela reage à produção hormonal dos ovários. Então, quase todas as mulheres têm uma certa mastalgia, a gente chama, que é a dor na mama. Então, não fiquem preocupadas com dor na mama, que todo mundo terá câncer quem tem dor na mama. Isso não tem correlação. Tá, então não tem sintomas no caso inicial, né? Depois já começa a ter alguns sintomas, né? Começa a sentir uma nodulação, um abaulamento ou uma retração na pele. E existem tumores aí mais específicos, que é chamado tumor de Paget, que é um tumor que acomete o complexo areolo-papilar, que é o mamilo da mulher. Tá. Que começa ali, o tumor. Então esse você consegue identificar muito cedo. Mas esse não é tão frequente. Não, o mais frequente é o carcinoma ductal. Invasivo. E aí nós temos em segundo o carcinoma lobular e depois múltiplos outros que podem ocorrer. A medicina vai avançando, a investigação vai avançando e vão aparecendo novos tumores. Não que aparecem agora. Nós identificamos novos tumores. Isso era uma pergunta que eu gostaria de fazer para o senhor. Tem mais casos de câncer de mama? Ou eles estão sendo diagnosticados mais agora do que em relação anteriormente? Na verdade, eu acho que são os dois fatores. Essa mudança no estilo de vida da mulher aumentou os casos, principalmente casos de mulheres jovens. Certo. E das mulheres mais idosas, nós estamos diagnosticando mais porque nós temos hoje a tecnologia para fazer isso, que é a mamografia, a ultrassonografia, ressonância nuclear magnética. E a própria divulgação também da importância desse diagnóstico precoce e do controle, do tratamento, do acompanhamento. Sempre a divulgação, qualquer médico vai vir aqui e vai falar para você, quanto mais cedo o diagnóstico, melhor o prognóstico, menor a mutilação e menor a quantidade também de quimioterápicos que essa mulher vai ter que ser submetida, de radioterapia. O tratamento fica mais fácil, né? Muito mais fácil, muito mais tranquilo e a grande maioria das mulheres passam pelo câncer de mama, né, de uma forma não traumática e se transformam em pessoas melhores do que eram. Essa é a lição, né? A lição, né? Com certeza. Então, doutor, agora, ele não tem sintomas e aparentemente não tem uma causa específica, né? Mas a gente pode agrupar assim fatores ou comportamentos ou grupos de risco? Vamos dividir em dois. Riscos que aumentam a chance de ter câncer e depois eu falo do que diminui a chance de ter câncer. Perfeito. Né? Então, o principal fator para ter câncer de mama hoje é ser mulher. 99%
dos tumores ocorrem em mulheres, mas 1% ocorre em homens. E é mais difícil de diagnosticar também, né? E ele é mais difícil e muito mais agressivo. Mas não é porque eles demoram para achar que pode ser um câncer aquilo? Mas a biologia molecular desse tumor é de maior agressividade. Então eles geram mais metástases, que é quando o tumor migra da mama para o fígado, para o pulmão, para os ossos, para o cérebro. Então o câncer de mama no homem é pior do que na mulher. Apesar de ser mais menos raro, bem mais raro. Mas é mais violento, mais agressivo. Então ser mulher é o primeiro risco do câncer de mama. Como eu falei, quanto maior a idade, maior a frequência. Então vamos colocar aqui em números para que nossas telespectadoras entendam bem. O risco de se ter um câncer de mama aos 40 anos é de 1 para cada 2.250 mulheres. Tá. Aos 40 anos. Aos 50 é de 1 para cada 700 mulheres. 1/3 praticamente. E aos 70 é de 1 em cada 7 mulheres. Quanto maior a idade, maior a chance dessa mulher ter câncer de mama. E isso é uma estatística do Brasil? É uma estatística do Brasil. Nossa, é muita coisa, doutor. Muita coisa. Então nós temos, e a nossa população está envelhecendo. Isso. Então a tendência é, quanto mais tempo estivermos vivos, maior o risco de nós termos um câncer de mama. Por isso os cuidados com essa parte preventiva, né, que o senhor vai falar agora a seguir, né, o que fazer ou como diminuir o risco de ter. Tem o fator hereditário também? Tem o fator hereditário, que é o terceiro fator de risco. O fator hereditário é quando uma mulher, desde a barriga da sua mãe, né, quando ela está no ventre materno, ela já carrega um gene que chama-se BRCA1, BRCA2, e existem múltiplos hoje já descritos, mas esses são os principais. Que é o caso, por exemplo, da família da Angelina Jolie. Né? Que a mãe dela teve um câncer com 32 ou 35 anos, se eu não me engano, veio a falecer do câncer. Ela fez essa avaliação genética e ela também tinha mutação. Então ela retirou as mamas, que nós vamos também conversar mais para frente, que é uma possibilidade de ser feita nesses casos, porque esses casos também são mais agressivos do que o caso daquela senhora que teve o câncer de mama simplesmente por alterar a alimentação ou pelo fato de ter amamentado menos. Mas vai ter tanta coisa, a gente não pode deixar tudo isso, as janelas abertas depois, hein, doutor? Não vamos. Vamos fechar depois. Então vamos lá, caráter hereditário, sexo, idade, caráter hereditário, alimentação. Alimentação. Quanto maior a ingesta de gordura, maior o risco de ter câncer de mama. Então as pacientes obesas têm mais chances de ter câncer de mama. Nós temos a produção do hormônio estrogênio no tecido gorduroso. Olha que coisa, né? Como se manter saudável também é importante para o câncer de mama. Então, a ingesta de gordura, a ingesta de álcool. Se a mulher ingere de 1 a 2 drinks por dia, aumenta o risco dela. Então, esses são os fatores. E com essa mudança do estilo de vida, como eu falei, a gravidez mais tardia aumenta o risco de câncer. A questão do aleitamento materno, ela protege a mulher, Protege a mulher. Então, as mulheres que amamentam pouco têm maior chance também de ter câncer de mama. Um outro fator que aumenta o risco de câncer de mama, como eu já falei, é o antecedente familiar, né? Aumenta 2 vezes mais. Aquele tumor com alteração genética são 10% só dos tumores. O restante ocorre de um efeito local sobre o corpo da mulher, que são todas essas alterações que eu coloquei. Mas a gente também pode ter alguns comportamentos que melhorem, então, que nos previnam mais, né? Isso tudo que eu falei, né? A alimentação é fundamental. Atividade física, fundamental. Então, isso aí é a prevenção primária do câncer de mama, né? Alimentação, exercícios físicos,
procurar ter o uso racional de hormônios. Né? Você vai me falar, doutor, então o anticoncepcional é um hormônio, aumenta o risco de câncer de mama? Saiu um trabalho recente agora, onde foram avaliadas 100 mil mulheres que usavam anticoncepcional e 100 mil mulheres que não usavam anticoncepcional. Nós encontramos 13 mulheres a mais no grupo que usavam anticoncepcional. Sim, então o risco-benefício compensa do anticoncepcional. Porque não dá pra gente ter filho todo ano. E na verdade isso tudo tem que ser conversado com um especialista mesmo, né? Esse acompanhamento, porque o nosso programa aqui, ele traz os temas, né? Às vezes é uma luz para a pessoa, um alerta também, mas o ideal é sempre procura seu médico, conversa com ele, vê se cada um é um. O anticoncepcional não deve ser restringido, porque a gente tem que controlar a natalidade, né? Senão nós não vamos ter como tratar de tanta gente. Doutor, eu anotei alguns números aqui que eu pesquisei na internet. Queria que o senhor comentasse sobre ele. A Organização Mundial de Saúde diz que, por ano, tem 1.380.000 novos casos de câncer câncer de mama no mundo e 450 mil mortes por conta da doença no mundo. Aqui no Brasil, o senhor estava me falando antes da gente começar a gravação, que é um número bastante alto também, de 28 a 30 mil mulheres morrem por ano de câncer de mama no Brasil. Todas elas que morrem, infelizmente, são aqueles tumores super agressivos ou tumores que foram diagnosticados tardiamente, que aí eles já emitiram, vou colocar assim, ela já apresenta metástases pulmonares, metástases ósseas, cerebrais, e aí o tratamento já fica bem limitado. Então, infelizmente, essas mulheres vão a óbito. Que tratamentos que são feitos de rotina e tem alguma novidade nesse sentido hoje, doutor? A quimioterapia evoluiu muito, Adriano, mas assim, é impressionante e empolgante para nós também, né? Como a medicina vem evoluindo com os novos medicamentos. Então, antes nós tínhamos só a quimioterapia e a radioterapia. Então, o paciente fazia cirurgia, quimio e rádio, né? Hoje nós temos a imunoterapia, que são medicamentos que estimulam a imunidade da portadora do câncer, que vai gerar um incentivo do corpo brigar contra aquele tumor. Certo. Isso é fundamental. Nós temos hoje a hormonioterapia, que são os tumores que possuem receptores de estrogênio ou progesterona positivo. Você bloqueia esses receptores, então aquele tumor não é mais estimulado pelos hormônios da mulher. Existem estudos hoje sobre o que nós podemos fazer para evitar a vascularização desse tumor, que é o aporte sanguíneo para esse tumor. E tem drogas sendo estudadas e mediadores que estão sendo estudados para isso. Fazer com que aquele tumor não tenha um aporte sanguíneo suficiente para fazer ele crescer. Como olha que interessante. Um bloqueio, faz um bloqueio. A gente seca ele com esses remédios. E esses remédios de câncer, né, ainda bem, eles demoram um pouco para chegar até a paciente, porque eles precisam ser submetidos a estudos clínicos, estudos randomizados, né, antes de ser usado no ser humano, porque às vezes você pode usar um medicamento não tão testado que pode ocasionar um malefício para aquela pessoa. Se não naquele momento mais para frente. Exatamente, né? Então são todos estudados, mas os remédios não demoram, não. Às vezes a gente vê na mídia, né? Tal medicamento está bloqueado em tal lugar. Não, os medicamentos são liberados assim que eles são submetidos e testados adequadamente. Eu vejo isso assim claramente nos tratamentos para câncer. Aqui em Botucatu a gente tem uma situação privilegiada, né, no atendimento, na atenção à saúde. No caso da saúde da mulher, mais ainda, né, doutora? A gente tem, além de toda a rede básica que funciona, a Unesp, temos o Centro de Doenças da Mama, do qual o senhor é o diretor, né? Sim. E eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho como que é feito, lá vocês fazem só o diagnóstico, né? Mas a partir do diagnóstico, como que a mulher
Qual o caminho que a mulher vai seguir, né? Como é que é o tratamento? Quem que acompanha? Uma média de duração? As mulheres são encaminhadas. Primeiro a gente tem que falar, como você colocou, Adriana, que Botucatu é privilegiado. Nós temos desde da atenção primária até a terciária no tratamento do câncer de mama. Certo. Né? Isso é um privilégio. Temos a oncologia também, tudo aqui. Mas qual é o caminho, então, da mulher? Ela vai passar nos postos de saúde, né? E aí eu estou falando da mulher que usa o Sistema Único de Saúde e da mulher que também tem convênio médico. Uma vai no posto de saúde para ser solicitada os exames adequados, e quem tem plano de saúde vai no consultório particular do médico de escolha dessa paciente. Sim. Mas o que é feito ali? O rastreamento. Rastreamento é, primeiro, o exame clínico das mamas. Então, a mulher, a partir de 20 anos, deve ser submetida ao exame clínico manual até os 40 anos. Sim. Toda mulher. Na presença de um nódulo palpável, essa mulher deve ser submetida a um exame, até 40 anos, de ultrassonografia. Certo. Pelo exame de ultrassonografia, eu avalio se esse tumor tem um potencial maligno, ou se esse nódulo tem um potencial maligno, né, de ser maligno ou não. E se tiver, a gente faz uma punção, que é a retirada de células desse nódulo, para a mulher até 40 anos. Tá? Em sendo benigno esse nódulo, essa mulher vai simplesmente para controle. Tá. Não precisa operar, não precisa fazer nada. Mas muitas gostam de tirar o nódulo, porque às vezes o nódulo está com 2 centímetros, então ela palpa ali, ela sente esse nódulo e não é muito agradável você sentir um nódulo na mão e ficar com aquela espada, teoricamente, né? Porque cabeça, você fica com aquilo aí, não é hoje, mas se amanhã resolver virar. Se for um desejo da mulher, que ela procure o médico, e o médico vai fazer essa orientação. Quando a mulher tem de 40 anos para cima, no caso de Botucatu, né, ela é submetida a uma mamografia, mesmo se ela não sentir nada e nem o médico palpar e não ver nada. Ela tem que ser submetida a uma mamografia anual, é o ideal. Nós temos em Botucatu o Centro da Mama, isso é graças à Prefeitura Municipal de Botucatu, e agora ainda ele só presta serviço para botucatuenses esse ano. Então nós não temos mais filas, nós não temos demanda reprimida. E isso é um mérito, eu tenho que deixar aqui bem claro, da Prefeitura Municipal de Botucatu, né? Que viu a necessidade da gente manter esse serviço funcionando. Nós fazemos ali 700 mamografias por mês para as mulheres botucatuenses. Bastante, né, doutor? É isolado realmente. Nós temos ainda a Unesp, só que a Unesp tem um caráter mais regional, então tem que fazer das cidades vizinhas também. O AME também, que faz a mamografia para as cidades, né? O AME tem que atender até a região de Avaré, então são várias cidades envolvidas. Então nós temos esses 3 serviços pelo SUS hoje fazendo mamografia, fora os serviços que fazem também em particular. Sim. Eu estava fazendo umas contas por baixo, para a mulher botucatuense hoje é feita em Botucatu em média 1.200, 1.300 mamografias por mês. Isso é muito bom. É muito bom. É uma abrangência uma cobertura, né, muito boa. E o melhor, ela não precisa pagar por isso, né? O governo municipal assumiu essa responsabilidade, que não é dele, tá? Essa responsabilidade é do governo federal e estadual, mas o governo municipal se sensibilizou e mantemos o Centro de Mama aberto com equipamentos agora de última geração. Nós temos um mamógrafo que, para você ter uma ideia, é o mesmo mamógrafo que está no Sírio-Libanês e no Einstein, em São Paulo. Que boa notícia. Com a capacidade até de se fazer tomossíntese, que é uma tomografia da mama. Alguns casos só que a gente faz. Doutor, e agora sim, estamos perto do mês de outubro rosa, né? Por isso que eu comecei falando que a gente ia para um destino rosa. Começou em 2002, tem um pouco mais de 15 anos a campanha do Outubro Rosa. No mês de outubro aumenta a procura por isso? Muito, Adriana, graças a Deus, né? Que a mulher, ela
ela se identifica com o Outubro Rosa e aumenta muito a procura. Já é meio tradição, já deixa para fazer. Nós já estamos preparados para isso. Nós estamos preparados para realizar 1.500 mamografias, só nós, no mês de outubro, novembro, 1.500 em outubro, 1.500 em novembro e mais 1.500 em dezembro. E como que daí funciona essa é uma época específica de uma campanha, né? É uma época específica. Nós estamos tentando desburocratizar a realização desse exame. A logística no serviço médico é fundamental. Se esta mulher estiver com a sua carteirinha do SUS em dia, com o endereço tudo certinho, é só ela ir até o centro da mama que a gente consegue fazer a mamografia dela. Ela não precisa passar pelo médico antes de pedir? Precisa. Com o pedido? Eu consigo, se ela tiver com a carteirinha do SUS em dia. E tem que ser botucatuense, tem que ter um endereço em Botucatu, porque quem está fazendo essa campanha é a Prefeitura Municipal de Botucatu. Então, mas daí só para nosso público ficar sabendo, porque a gente fala para as mulheres, mas muitos homens assistem e depois vão falar para as esposas, né? Ou para as filhas, ou para as mães. Se ela tiver a carteirinha do SUS, ela só com a carteirinha ou ela tem que ter um comprovante, é só chegar lá? Só com a carteirinha ela consegue fazer a mamografia. Não precisa, então, de um comprovante de residência. Não. O ideal é que ela não tenha feito a mamografia nos últimos 12 meses, né? Porque eu já tenho uma mamografia normal, não vai ocupar o espaço de uma mulher que está 2 anos sem fazer mamografia. Certo. Né? Então, vamos ter consciência também. Se todos tiverem consciência, tem exame para todo mundo fazer. Essa logística a gente está melhorando, né, com a Secretaria de Saúde, com a Prefeitura, para ficar uma coisa bem tranquila. A mulher vai, faz e já vai embora para casa. E precisa marcar o horário? Então, fala um pouquinho melhor. Talvez de que horário? Agora, em outubro, né, novembro, que teremos uma demanda maior, ela espere um pouquinho. Mas se você quiser ligar para agendar, 38133779. Você agenda a sua mamografia e já dá até para ver se o seu cadastro no SUS está correto. Já faz uma consulta pelo telefone mesmo. Então facilita também. Essa né? desburocratização que é importante. E um detalhe, esse exame ela vai ter o resultado em 15 dias. Porém, se esse exame der alterado, eu vou convocar. Né? Ela vai ser convocada para vermos qual é a conduta adequada a ser tomada. Doutor, pelo amor de Deus, né? Pode ser uma alteração que nem seja um câncer, né? Porque senão a pessoa toca o telefone na casa depois de fazer. Mas essa busca ativa, né, também dessas pacientes, porque eu não posso perder uma paciente dessa, que eu estou vendo ali um exame anormal e ela está em casa quietinha, fiz meu exame, acho que está tudo bem. Né? Então, às vezes não é nada. Então, se tocar o telefone, vai lá. Vai, nós vamos agendar, vai ser tudo feito com uma tranquilidade. E aí, sim, se houver a necessidade, ela vai ser submetida a uma ultrassonografia e encaminhada para o serviço terciário, que é a Unesp. Para fazer um tratamento, dependendo do caso. Da Unesp para fazer o tratamento. Certo. Se for a paciente do convênio, ela vai procurar um mastologista da cidade dela, de confiança, para fazer o tratamento cirúrgico também. Doutor, agora, o tratamento. Então, o senhor já falou da cirurgia, já falou da químio, da radioterapia, hormonioterapia, imunoterapia, né? E aí, lá no comecinho, a gente deixou aberta a janela da reconstrução mamária, né? Nos casos mais avançados da doença, em que é necessária a retirada da mama. O que é que tem de novidades nesse sentido também, doutor? Eu sou um entusiasta da reconstrução mamária, né? Minha formação em mastologia, a reconstrução mamária já estava fazendo parte do tratamento do câncer de mama. Isso há 15 anos atrás. Eu tenho pacientes hoje, eu não, né? Os mastologistas hoje têm feito as cirurgias de câncer que a mulher sai mais bonita do que ela entrou para se tratar de um câncer de mama. Não são todos os casos, mas essa é a intenção que o médico mastologista treinado em oncoplastias faz. Então, a reconstrução mamária facilita o tratamento, porque você vai encarar de outra forma a doença, se você não está mutilada, né? Então, a recuperação dessa mulher é muito melhor quando você faz a reconstrução. O que nós temos de novidades, né? As próteses estão cada vez mais seguras.
para serem usadas. Então evoluíram, né? O silicone foi evoluindo, a textura das próteses evoluíram e o mais importante também, a qualidade dessas cirurgias, né? O médico cada vez está se preparando mais, está treinando mais, se especializando mais nisso, né? Pra você ter uma ideia, há 18 anos atrás, pouquíssimos mastologistas faziam reconstrução mamária no Brasil. Hoje nós temos cursos só de reconstruções mamárias. E quem não faz reconstrução está desatualizado. Certo. Né? E essa cirurgia também é feita na rede pública de saúde? Também é feita, na verdade é uma lei. Toda mulher tem direito à reconstrução mamária. Mas nós precisamos de serviços organizados para fazer isso. Né? Você consegue hoje, com o diagnóstico precoce, nem fazer a reconstrução, porque você não precisa tirar a mama toda. Sim. Você tira só um pedaço da mama, ou tira aquele pedaço, já põe uma prótese e já resolve o problema da mulher. Então aquelas cirurgias grandes que nós fazíamos antes, eu me lembro muito quando eu retornei a Botucatu, começamos o serviço lá no Hospital Sorocabano e nós não tínhamos próteses lá para fazer, eram só tumores avançados. Então eu tinha que fazer a mastectomia e a reconstrução, e com isso eu fazia a reconstrução com a gordura da barriga e o músculo reto abdominal para preencher a mama. Hoje, raramente eu faço essa cirurgia ou quando a mulher quer fazer, porque o diagnóstico tem sido precocemente. Doutor, o senhor falou, quando eu voltei a Botucatu, quanto tempo faz isso? Que eu voltei a Botucatu? Que o senhor começou... Na verdade, eu me formei aqui, né, na faculdade, em Botucatu, há 21 anos. Fiz a residência, fui para São Paulo para fazer minha especialização, fiz a residência aqui em ginecologia e obstetrícia e fui para São Paulo para fazer a residência de mastologia, lá no Instituto Brasileiro Então, menos de 20 anos. Menos de 20 anos. Então, é um avanço muito grande nos últimos 20 anos. Muito grande. O avanço cirúrgico foi, assim, absurdo. E aí ali é o avanço cirúrgico, as campanhas de conscientização. Diagnóstico precoce, os equipamentos para diagnóstico melhoraram. Por isso que nós conseguimos muito sucesso, como é o teu caso. Por isso que eu recebo uma notícia dessa. Exatamente, aqui, né? Que é a evolução tecnológica e a evolução para se viver mais. E hoje, por exemplo, Adriana, se eu tenho uma mama grande de um lado com câncer, eu vou lá, faço a oncoplastia, ela ficou menorzinha, a mulher está com a mama aqui grandona, o que eu já faço? Eu já faço essa igual, entendeu? Então ela sai como se ela tivesse feito uma plástica. Já resolve aquela questão lá do início, né? Da sexualidade, da feminilidade, da estética. E não adianta também você deixar uma mulher com uma mama bonitinha e a outra ruim. Então esse fato também tem que ser levado em conta com a melhora do treinamento cirúrgico. Isso foi disseminado nos últimos 10 anos, foi muito interessante, o número de congressos, né? Antigamente, os professores achavam que a reconstrução de mama alterava o prognóstico da doença. Isso caiu por terra. Então, assim, temos boas notícias, mas a luz no começo do túnel, né? Ainda é o diagnóstico precoce. Porque com o diagnóstico precoce eu não preciso fazer uma cirurgia grande, mutiladora nessa mulher, eu consigo fazer uma cirurgia pequenininha. Eu preciso tirar esse nódulo com 1 centímetro de margem só. Então, se o nódulo tem 1 centímetro, mais 1 centímetro, eu tiro 2 centímetros. É menos que uma bolinha de ping-pong. Fica ali preservada. Exatamente, eu tiro só... menor do que essa bolinha de ping-pong e o linfonodo sentinela embaixo do braço para a gente checar se esse tumor já não estava migrando para axila ou não. Com isso a mulher não fica com problemas no membro né, submetido à cirurgia e ela vai ter uma qualidade de vida ótima. E não vai ficar com essa espada na cabeça. Não vai ficar com essa espada na cabeça. Doutor, infelizmente a gente tem que ir encerrando e eu queria que o senhor encerrasse deixando uma mensagem, a mensagem que o senhor quiser para as mulheres ou para os homens que estão nos assistindo agora em relação a esse assunto.
Tá joia. Se quiser falar com aquela câmera. Eu queria falar com as mulheres, né? Convocá-las para o Outubro Rosa participarem, a discutir isso no Facebook, né? Nas mídias, para que todas as mulheres tenham acesso à mamografia. Peçam para sua parente, sua tia, sua vozinha irem até o centro da mama fazer as mamografias. Se não agendar para outubro, não tem problema, vamos fazer em novembro. Se não der para fazer em novembro, vamos fazer em dezembro. O meu ano todo é rosa, eu costumo falar isso, né? Para o centro da mama, o ano todo é rosa, apesar de o logo ser laranja, mas o ano todo é rosa, tá? Nós fizemos esse contrato com a Prefeitura de Botucatu para poder realmente fazer o diagnóstico precoce em Botucatu, para fazer a diferença em Botucatu. Sim, senhor. E nós estamos disponíveis a toda a população de Botucatu, lá no centro da mama, para fazermos esses exames. E foi um prazer, eu agradeço a oportunidade de estar aqui, viu, Adriana? Poder levar essa mensagem para as mulheres botucatuenses. A gente que agradece o seu sim, o seu trabalho. Eu pessoalmente conheço o empenho que o senhor tem com o Centro de Doenças da Mama e a diferença que isso faz na vida de muitas mulheres. Particularmente quero agradecer a boa notícia que eu recebi aqui. E nós vamos chegando então ao fim desse programa, que vai em direção ao Outubro Rosa, mas que tem mesmo como mensagem fundamental essa, de que a gente procure sempre conversar com os médicos, se conhecer, fazer o tratamento quando é indicado, não ter medos, não ter preconceitos, né? O câncer de mama, ele tem cura, né? E eu sou uma prova disso. Então, muito obrigada pela sua companhia. Não se esqueça, se você tiver alguma dúvida ou quiser alguma dica para que a gente aborde um tema aqui no próximo Estação Saúde, escreve para a gente. Pode ser que a próxima viagem seja para o destino que você escolheu. Até lá!